Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. Saudação primeira ao Sr. Dom Manuel Clemente e ao Professor Dr. Francisco Louçã, que aceitaram e dar atualidade a um debate ocorrido nos anos 70, em 74, a uns meses antes do 25 de Abril. Entre o padre João Resina e o filósofo Sotomayor Cardia. Tanto o Dom Manuel como o Francisco têm uma história de vida ligada à história desta capela, em circunstâncias e em tempos coincidentes que a vida faz avançar e a trazer até hoje. Saúdo o professor Dr. Peter Annenberg, vice-reitor da Universidade Católica e responsável pela editora da Universidade que publicou este diálogo, agora por escrito. Saúdo os jornalistas José Pedro Castanheira e a professora doutora Ângela Barreto Xavier, que vai moderar este diálogo entre família, mas também com exigência e metodologia necessárias. Uma nota minha: nunca compreenderemos o marxismo, se o quisermos fazer com rigor e honestidade intelectual, sem visitarmos a esperança judaico-cristã. Este desejo e esta aposta de um tempo novo de futuro que pode transformar as consciências, os corações, as relações e as estruturas. Marx era um judeu, ou de origem judaica, e conhecia bem, certamente, o grito dos profetas a pedir a defesa do pobre, do órfão e da viúva, à qual se acrescenta a experiência cristã das primitivas comunidades em que aqueles cristãos punham tudo em comum e não chamavam seu às suas próprias propriedades. Aqui estamos, e passo de imediato a palavra à Ângela para conduzir este debate, agradecendo a participação de todos, todas, da imprensa, tantos amigos. É uma celebração da memória, é também uma exigência da atualidade. Agora sim. Então, volto a repetir, boa tarde a todas e a todos. Cabe-me a mim fazer aqui o papel de anfitriã do debate, na verdade não vou... Ok, vou chegar ainda mais, estes microfones são sempre traiçoeiros. Cabe-me a mim fazer aqui este papel de, no fundo, dar a palavra a quem de direito e pouco mais do que isso. E é nesse sentido que vou passar já, e em primeiro lugar, a palavra ao Dr. Peter Annenberg, que é vice-reitor da Universidade Católica e é o responsável pelo pelouro das edições, não é? É isso mesmo, e é uma honra estar hoje aqui, é um privilégio. Queria agradecer a presença de todos, em nome da Universidade Católica Portuguesa, especialmente da nossa editora, a UCP Editora. É um prazer porque estamos aqui a lançar um livro que documenta uma história há 50 anos, mas não só documenta esta história, como nos convida a repensá-la e a repensar os debates que na altura contribuíram para a implementação da democracia em Portugal. E vamos não só num momento histórico olhar para
trás, para o passado, com os historiadores e as pessoas que participaram nestes momentos, mas também olhar para o futuro e para o que este debate hoje nos ainda pode proporcionar. E neste sentido, como universidade, nós queremos promover o debate. Como editora, nós queremos lançar livros que contribuem para o debate e por isso é um momento muito feliz para nós estar hoje aqui e agradeço à Capela do Rato de retomar o assunto desta forma tão bonita como vamos assistir hoje. Muito obrigado a todos. Será que me vou orientar aqui? Boa tarde a todos. Eu só queria dizer uma série de algumas palavras de agradecimento que me parecem absolutamente indispensáveis, porque este livrinho, como eu insisto em chamá-lo, é o resultado de um conjunto de boas vontades que se conjugaram e que, enfim, permitiram que neste fim de tarde tanta gente tivesse vindo aqui à Capela do Rato. Antes de mais, o Padre António Martins, onde é que ele está? Está ali. Muito obrigado por nos acolher aqui neste espaço que é verdadeiramente emblemático, não é? Eu há 51 anos, tal como o Francisco, estivemos aqui. Ele teve mais azar que foi preso, eu não fui. Não estava, na hora H, não estava presente, mas antes, na véspera e no próprio dia, eu e a minha mulher e outros membros da UCIA, que ali está, outros militantes da JUC, estivemos envolvidos na vigília pela paz que aqui teve lugar. Mais tarde, muitos anos mais tarde, eu frequentei esta capela como coralista, porque fazia parte de um coro que chamava-se e chama-se, porque ainda existe, eu é que já não canto nesse coro, não é? Chama-se Il Dolcimelo, e os ensaios, todas as quartas-feiras, eram aqui, naquela salinha de entrada, que não tem uma grande acústica, o que explica que às vezes nós desafinássemos um pouco, não é? Mas, portanto, durante alguns anos, quase 10 anos, eu cantei tinha uma belíssima voz de baixo, não propriamente barítono, mas não me peçam para cantar, que eu já não estou afim, mas, portanto, foi mais como coralista do que católico que frequentei esta capela. Queria agradecer também ao Sr. Vice-Reitor da Universidade Católica o facto de ter aceito o desafio que lhe fiz. A minha interlocutora foi a doutora Anabela Antunes, que ali está, aquela senhora de verde, azul, assim, que está ali muito discreta, como sempre, mas foi, digamos, a pessoa-chave para este pequeno milagre. Aos apresentadores, o Sr. Manuel Clemente e o Francisco Louçã, eu, ao Francisco, tenho a vantagem de tratá-lo por tu, ao Sr. Manuel ainda não nos tratamos por tu, não é? Temos quase a mesma idade, mas o respeito institucional. Eles aceitaram vir apresentar o livro antes de o lerem, o que eu acho surpreendente, não é? Isso significa que há uma enorme prova de confiança, não tanto no interlocutor, mas sim no trabalho desenvolvido pelo JUC, não é? E na seriedade dos dois intervenientes no colóquio. Portanto, o padre João Resina Rodrigues, que de resto foi capelão desta capela, não é? E o Mário Sotomé Alcardia. Muito obrigado pela confiança e estou cheio de curiosidade sobre aquilo que irão dizer. Não é? Depois, agradecimentos junto a pessoas que participaram diretamente na feitura do livro. Antes de mais, o Dr. António Araújo não está presente porque tem uma iniciativa relacionada com o 25 de Abril fora de Lisboa.
é o autor do prefácio e foi verdadeiramente o motor, foi a pessoa que me convenceu que este debate valia a pena ser reeditado e transformado em livro. António Marujo, algures por aí, exatamente, o António Marujo e o Pedro Silva Rei escrevem uma pequena biografia do padre João Resina Rodrigues. É espantoso como é que figuras como o padre Resina ainda não têm, agora já têm, mas o trabalho que aqui está são apenas 14, 15 páginas, é uma figura que vale a pena ser mais estudada, porque é de facto uma figura marcante para milhares de alunos que frequentaram o técnico e que foram seus alunos e muitos milhares de católicos que passaram, por exemplo, aqui pela Capela de Rato e que vale a pena, portanto, ser melhor conhecido. Agradecimento também ao Dr. Carlos Leone, que está fora do país e que, portanto, não pode estar presente. Ele fez também um ensaio biográfico sobre o Mário Souto Mel Cardia. É uma espécie de... Foi aluno do Cardia e acabou por ser uma espécie de discípulo dele e já lhe dedicou 2 livros e colaborou de uma forma entusiástica neste livro. Depois, algumas pessoas que me ajudaram, sobretudo, a tentar fixar o texto, a transcrição do colóquio, do debate, o padre Peter Stewell, que ainda ali está, que era, na altura, um dos assistentes religiosos da JUC e que assistiu ao debate. Espero não estar a dizer nenhuma mentira. Se for mentira, ele também não vai apontar o dedo, não é? A doutora Luísa Ducla Soares, portanto, a viúva do Mário Souto Mel Cardia, que também fez uma leitura do texto e me fez uma série de sugestões que eu agradeci e agradeço muito. A doutora Luísa Ducla Soares não está presente, mandou-me hoje uma mensagem. Hoje é o Dia Mundial da Poesia, ela ela é poeta, é uma extraordinária contadora autora de contos infantis. Eu tenho pena de só ter conhecido muito tardiamente. Os meus netos adoram os textos, os contos da Luísa Ducla Soares e eu tenho uma enorme admiração por ela. E depois o meu cunhado José Leitão, que na altura era militante da JUC e que deu uma leitura ao meu texto, ao prefácio. Se houver erros, a responsabilidade não é dele, são erros meus, são imprecisões, mas, enfim, deu uma grande ajuda. E também à minha mulher, a Lúcia Leitão, que leu o texto e empurrou-me para esta aventura, e é uma das autoras do programa de 5 colóquios que a JUC projetou para serem realizados em finais de 73, princípio de 74, dos quais só se realizaram 3. Só se realizaram 3 porque, entretanto, aconteceu o 25 de Abril, o que tornou absolutamente dispensável e já ultrapassado pela, digamos, dinâmica revolucionária da época, tornou desnecessários e desatualizados os 2 últimos colóquios que estavam já organizados. Finalmente, uma palavra de agradecimento à JUC, à própria JUC, Juventude Universitária Católica, onde eu devo muita coisa à JUC. Antes de mais, devo à JUC a minha mulher, foi lá que eu a conheci, e portanto, ainda estamos casados, imaginem, e temos 2 filhos, temos 3 netos, e tenho pena de não ter mais netos, mas a responsabilidade não é nossa, não é? Foi
um movimento, como nós na altura lhe chamávamos, não é? Foi um movimento absolutamente essencial no meu crescimento, no meu amadurecimento como pessoa, como cristão e como cidadão. Não é? Foi lá que eu cultivei os valores que acredito ainda pautam a minha vida de cidadão e de jornalista. E o movimento, e como todas as organizações e as associações e partidos, etc., é constituído por pessoas, não é? Não é assim uma entidade abstrata. E dessas pessoas eu não posso deixar de referir os 5 assistentes religiosos que eu conheci lá. 2 deles, infelizmente, já cá não estão, o padre João Resina Rodrigues, evidentemente, o outro foi o padre Miguel Ponce de Carvalho, que foi uma figura essencial nesta fase final da Juventude Universitária Católica de Lisboa e na JUC Nacional, e depois 3 pessoas, o padre Peter Stuhl, que era na altura o mais jovem dos assistentes da JUC, e 2 que, entretanto, deixaram o sacerdócio, o Ismael Sanches, com quem hoje troquei mensagens, que vive na outra banda, no outro lado do rio, e o José Luís Ceruia, que há 2 dias me mandou um SMS a dizer que tinha comprado via net o livro, ele vive no Algarve, tinha feito 70 ou 80 quilómetros até Portimão, aos Correios, para ir buscar o livro que tinha comprado. Portanto, a editora tem leitores no Algarve, não é? E disse-me que tinha lido de um folgo o livro, que achava extremamente interessante, que já não se lembrava bem dos contornos do debate, mas que tinha ficado muito orgulhoso por ele, na altura, como assistente religioso da JUC, ter participado nesta aventura. E finalmente, muito obrigado a todos os leigos da JUC, muitos deles estão aqui, não vou numerá-los, são pelo menos uma vintena deles, foram essenciais no meu crescimento, e portanto, à JUC que a todos eles eu tenho uma enorme dívida de gratidão, e muito obrigado. Não é... Okay. Obrigada. Ok, este sim, este ouve-se. Então, esta conversa que teve lugar há 50 anos, não aqui na Capela do Rato, mas podia ter sido na Capela do Rato, na verdade iniciou-se há muito mais tempo. A conversa entre o cristianismo e o marxismo iniciou-se há quase 150 anos. É uma conversa de longa duração, não é? Iniciada com mais ou menos sobressaltos, desde o momento em que Marx rejeitou a religião, ou definiu a religião como sendo o ópio do povo. Ao mesmo tempo que secularizava muitas das dimensões da utopia cristã. Portanto, há aqui esta tensão interessante e que teve resposta quase imediata, como sabemos, não é? Com o Leão XIII e a encíclica do Leão XIII. E é uma conversa que tem muitos momentos, que eu não vou, obviamente, revisitar aqui, mas queria destacar só 2 ou 3. Da parte do cristianismo, claramente, e na sequência da encíclica do Leão XIII, a doutrina social da Igreja, que tem agora no Papa Francisco, se calhar um renovar, primeiro no Concílio Vaticano II, e agora com o Papa Francisco um renovar e um impulso enorme na doutrina social da Igreja. Claramente, na teologia da libertação, se calhar um movimento mais próximo, precisamente, ou que incorporou de uma forma mais veemente o marxismo. E do lado do marxismo, queria relembrar aqui um filósofo de esquerda radical, o Slavoj
Žižek, nós dizemos Zizek, mas na verdade em esloveno é Žižek, e este livro de 2000, que eu vou dizer o título, pode haver muita gente que não o conheça, mas e que vale a pena muito a leitura, The Fragile Absolute, or Why is the Christian Legacy Worth Fighting For? E o livro esse, que deu origem a uma série de debates, isto é toda a filosofia do Žižek, e recentemente, em 2019, há um volume editado que se chama nada menos como Slavoj Žižek and Christianity. Portanto, e que, enfim, certamente o Francisco Louçã conhece muitíssimo bem. Mas são muitos exemplos, não é, que podiam ser compulsados na academia, na teologia, na política, mas não vou ser eu a fazer aqui este elenco, muito embora aconselho, de facto, a leitura do texto do António Araújo, que elenca uma série destas conversas que foram tidas ao longo do tempo entre cristianismo e marxismo. Queria só terminar e referir que aqui na sala, vão-me perdoar, mas eu sou historiadora, para mostrar a atualidade deste tema também ao nível da academia, continua a haver teses de doutoramento sobre... Pronto, o Pedro Silva Reis já está ali a encolher-se, mas precisamente a tese dele chama-se nada menos, se não tiver mudado o título, entretanto, não é? Os católicos e o referencial socialista em Portugal, de 1974-1980, e, portanto, o contributo, enfim, calculo eu, no contexto da democratização do país, mas também está aqui entre nós o Edgar Silva, que também é mais uma tese de doutoramento em curso, e que também esta é, neste caso, Vendaval de Utopias, e, portanto, o título em si mesmo é muito significativo, do catolicismo social ao compromisso político em Portugal, os católicos da Revolução e o PCP. Portanto, como podem ver, no mundo da academia, este é um tema claramente muito presente e é um tema que merece, de facto, revisitação e diálogo, porque no momento em que estamos em que os extremismos estão a crescer, a necessidade do diálogo é cada vez mais necessária. E a Capela do Rato, creio que ao longo da sua história, se pautou precisamente por esta capacidade de dialogar e dialogar com a sociedade. E é por isso também que estamos aqui hoje e também... Por isso mesmo, queria começar passando a palavra ao Dom Manuel Clemente e agradecer muito a sua generosidade em ter aceito comentar este livro e comentar este tema, porque a partir deste livro. Muito bem, caríssima Ângela, muito boa noite, já é noite a todos os que aqui estão e também, e muito especialmente ao José Pedro Castanheira, que me convidou para fazer esta leitura e depois partilhar convosco aquilo que me tenha mais sobressaído. Foi um trabalho muito bom este que foi feito, porque esta conversa entre o Sr. Tomé Ocardia e o Padre João Resina, na altura em que foi feita, é muito identificativa do melhor que se podia fazer neste âmbito e naquela altura. E estamos a falar em Portugal e estamos a falar em 1973. Agradeço também a todos os outros que contribuíram para que este livro fosse feito, que tudo isto fosse transcrito e bem transcrito, para que as apresentações tenham o nível que têm, quer do José Pedro Castanheira, quer do António Araújo, quer depois as biografias, o Araújo, o Pedro Rei, enfim, todos aqueles que aqui colaboraram estão de parabéns e eu, desde o princípio, como disse e como já foi referido, nem precisei de ler o livro para dizer que sim, senhora, interessava-me vir. O Padre João Resina esse conhecido de perto e até tratámos muito de perto nos anos em que ele foi pároco de Moscavide e ia tomar as refeições ao seminário onde eu era formador e essas refeições eram conversas pegadas que depois se prolongavam para o café. Eu tinha dificuldade em fixar o pensamento dele, porque quem o conheceu sabe que para ele era tudo muito simples e por isso ia tudo muito rápido. Eu, enquanto estava a ouvir, percebia tudo. Por exemplo, a teoria da relatividade. Mas assim que ele se ia embora e eu queria reproduzir mentalmente, faltavam-me os links, como agora se diz. Então era a conversa do almoço seguinte.
e por isso falo dele com muito boa memória, muita recordação e gratidão, porque aprendi muito com ele. E sou de maior cardia daquilo que na altura ele disse, que ele fez, quer antes, quer depois do 25 de Abril, concretamente quando teve funções governativas e onde era muito apreciada a sua capacidade disto mesmo, de escutar, de acolher e de encaminhar as coisas da melhor maneira possível na circunstância. Isto que eu estou a dizer vai ser importante para o que eu vou continuar a dizer também. Bem, estamos num debate do 1974, de janeiro de 1974, e o meu tempo universitário, quer antes, quer depois de ser seminarista, portanto na Faculdade de Letras primeiro e depois na Faculdade de Teologia, dos anos 60 para os anos 70, era muito preenchido já por esta questão do marxismo e do cristianismo, e muitos dos nossos professores aludiam a isto. Estou-me a lembrar concretamente, entre letras e teologia, de pessoas como o Padre Manuel Antunes, também o Borges de Macedo, também o Padre Manuel franciscano, Manuel Freitas da Costa Freitas, que foi professor, aliás, nas duas faculdades, em letras depois do 25 de Abril, e é autor de boas entradas sobre esta temática nas enciclopédias, além dos outros escritos. Enfim, tudo isto era versado, quer ao nível doutoral, com os nossos professores, quando nos explicavam o que eram as diversas correntes e o que é que elas significavam, o que é que elas traziam, quer a reflexão, quer a ação, quer entre nós. Mas havia algo que, para quem já vai a caminho já vai na segunda metade dos 70, digamos assim, e se lembra desse tempo, isto era tudo feito com muita crispação. Em geral era feito com muita crispação. Os territórios estavam muito definidos e muito pouco abertos a outra coisa que não fosse a polémica. E já iam para a conversa com muita artilharia pronta a usar e com muito pouca disponibilidade para escutar. Quem se lembra disso, e creio que todos nos lembramos, os que somos dessa época, não era um diálogo fácil. Era realmente muito crispado, até porque não, em Portugal, em 74, passou a ser, mas noutros países já era, isto tinha concretizações políticas. E concretamente da parte do marxismo e da sua principal expressão aqui no continente, que era a União Soviética, tudo isto estava muito definido e muito rijo, muito difícil para que houvesse pontos e para que houvesse diálogos e que não houvesse suspeita imediatamente e a priori para onde é que tu me queres levar. É daí que neste contexto aconteceram também circunstâncias da Igreja e da Igreja em Portugal que importa ter presentes e que de alguma maneira já iam desfazendo essa rigidez que nós encontramos em textos antes da Segunda Guerra Mundial, durante e até depois, sobretudo quando se estabeleceram aquelas fronteiras que duraram até ao final dos anos 80 entre o chamado Ocidente e o que ficava a leste, não é? E essas posições que nós vamos notando, mesmo da parte dos bispos de Portugal, são muito a reter. Mas não só dos bispos, também de muitos padres e de muitos leigos. Num equilíbrio difícil, nas circunstâncias que vivem em Portugal, mas mesmo assim. O António Araújo e também o Zé Pedro Castanheira elencam aqui vários desses momentos e dessas atuações que a pouco e pouco foram mostrando alguma possibilidade de conversa, e alguma apreciação positiva dos aspectos da outra parte. Talvez até mais da parte católica em relação à parte marxista do que vice-versa, nessa altura, e em Portugal. As coisas estavam realmente muito crispadas por razões que toda a gente conhece, pelo regime que existia, pela repressão que também existia, enfim, conhecem. Tudo isso eram fatores que iam no sentido de fechar e dar pouca abertura ao diálogo. Da parte da Igreja, como digo, e enfim, quem nessa altura era um jovem católico, eu comecei a vir aqui no princípio dos anos 60, quando era militante da GEC, lá do colégio onde andava, e depois noutros organismos e movimentos dos anos 60, a atmosfera aí já começava a ser outra. Lá está que o que aconteceu na Checoslováquia em 67, 68 não ajudou muito a que essa abertura fosse por diante e até causou, como sabem, muitas deserções do campo marxista agora em termos partidários e comunista. E talvez isso tenha levado, entre outros fatores, o próprio Souto Maior Cardia a rever a sua posição anterior. Isso aconteceu com muitos e também nós sentíamos que as coisas a pouco e pouco iam mudando. Houve um documento muito importante e que é bom referir, até porque nós sabemos quem foi o seu autor, que era o jovem patriarca de Lisboa da altura, António Ribeiro,
com 40 e poucos anos, mas que foi um documento depois assumido pela Conferência Episcopal no seu conjunto, que é a Carta Pastoral de maio de 1973, no 10º aniversário da encíclica de João XXIII, da encíclica Pacem in Terris. Esse documento foi fundamental. Foi recebido com muita suspicácia pelo poder constituído na altura, o que era normal, como já tinha sido recebido com muita reserva outro documento do próprio Concílio, a Gaudium et Spes, de 1965, esse documento, essa carta pastoral no 10º aniversário da Gaudium et Spes, maio de 1973, tem lá muitas daquelas coisas no que diz respeito à necessidade de liberdade política, de participação cívica, de pluralismo, mesmo no que diz respeito a várias correntes que pudessem estar presentes na sociedade e ser alvo de escolha dos cidadãos, e depois também retomando tudo aquilo que 10 anos antes a encíclica Pacem in Terris, de João XXIII, tinha feito no sentido da aceitação, aprovação e incentivo à aprovação de tudo quanto estava desde 1948 na Declaração Universal dos Direitos do Homem, como se dizia, humanos como melhor dizemos agora. E, portanto, esta corrente estava presente e chegava-nos em alguma outra paróquia onde havia um padre mais atento e dizia estas coisas. Entre nós, leigos dos movimentos, eu também nessa altura estava muito enfronhado no escotismo católico, como estava e continuei a estar, e, portanto, nestes vários meios estas coisas corriam, estas conversas aconteciam, e até já com esse respaldo, em 1973, da própria Conferência Episcopal, que aprovou, nessa altura, nessa Conferência Episcopal, estavam figuras como Dom António Ferreira Gomes, já regressado do exílio, e que anotava muito bem cada linha e fazia modificações no texto para que ficasse tal e qual como ele entendia. É muito interessante ler isso, por exemplo, nas cartas que ele escreveu ao Papa, e onde refere como estes acontecimentos foram, a nível da Conferência Episcopal, e os documentos que saíram antes e depois do 25 de Abril, porque também é importante referir a outra carta da Conferência Episcopal, 16 de julho de 74, que já faz uma visão crítica, mas ainda assim esperançosa, do movimento do 25 de Abril e das suas realizações. Esse tem como autor principal outra figura importantíssima, chamada Dom Manuel Falcão, que tinha sido bispo aqui auxiliar em Lisboa, nada do agrado do governo de então, e que depois foi bispo de Beja e lá ficou décadas, e um homem que tinha um percurso, aliás, parecido com o do padre Resina, porque também tinha vindo do técnico para o sacerdócio. E, enfim, tudo isto já de alguma maneira ia desfazendo aqueles muros tão sólidos como tinham vindo de trás e, sobretudo, pós-Segunda Guerra Mundial. Eu recordo, por exemplo, que um dos primeiros livros que eu li e marcou-me como adolescente, eu devia ter 11, 12 anos, acerca destas temáticas, foi, aliás, numa biblioteca da Ação Católica que eu li, e alguns talvez se lembrem, tinha uma capa que já era aterrorizadora, porque era uma enorme Europa, com uma enorme porção da União Soviética, e depois uma pequenina porção até este cantinho, e chamava-se O Inferno Ataca. Tudo isso atacava mesmo, e nós ficávamos paralisados e muito pouco disponíveis para qualquer tipo de diálogo ou de abertura. Mas estas coisas vão mudando, como eu disse, vão mudando com o Vaticano II e com a Pacem in Terris. Há uma afirmação do Papa João XXIII, na Pacem in Terris, que também ajuda a compreender como é que estas coisas puderam acontecer, estes diálogos mais disponíveis, e que também é retomada pela Carta Pastoral de maio de 73 e depois a de julho de 74, e que é a seguinte, e é do Papa João XXIII. Nós devemos distinguir entre as ideologias que apareceram e os partidos a que deram origem e a evolução que depois essas mesmas forças tiveram no decorrer dos séculos e que as podem ter afastado daqueles aspectos mais inaceitáveis, digamos, das ideologias de origem. Esta nuance, esta diferenciação foi muito importante e abriu caminho a coisas como estas que aqui aconteceram com este diálogo entre estes dois protagonistas. Devo referir, além daquilo que está nestas introduções do Zé Pedro Castanheira e do António Araújo. O António Araújo é, obviamente, um nome muito a reter e quem o conheça, faça aquilo que eu tenho feito já muitas vezes. Convençam a publicar a tese de doutoramento sobre o caso da Capela do Rato, aqueles 3 volumes, aquela imensa tese, que não é uma tese, são 10 teses de doutoramento sobre tudo o que aconteceu à volta, antes, durante e depois, os protagonistas com uma enorme capacidade de procurar fontes, de as citar devidamente, é uma coisa impossível de pôr de lado para quem quer entender o que aconteceu em termos de igreja e sociedade em Portugal nos anos 50, 60. É impossível
fazermos qualquer leitura desses acontecimentos, não tendo em conta e não tendo coragem para ler, até porque as citações são enormes e a letra é muito pequenina, mas vale a pena. E, portanto, convenço o António Araújo, eu não tenho conseguido, nem sequer que ele reduza aquilo a 300 páginas, mas enfim, façam por isso, que é muito importante. Mas, além de tudo isto, dizia que o José Pedro Castanheiro e o António Araújo aqui trazem, para compreender a época, o ambiente em que este diálogo aconteceu, eu também quero referir um que não é assim tão conhecido e que é muito significativo e de que eu tive conhecimento mais direto há pouco tempo. Já tenho ouvido falar. Que é uma carta assinada por 106 padres da Diocese de Lisboa e enviada, entregue na Nunciatura Apostólica, no final de 1967, a pedir que o próximo Patriarca de Lisboa, porque o Cardeal Sageira já tinha manifestado vontade de sair, só sairia em 71, mas tinha pedido em 64, e que fosse nomeado precisamente o Dom Manuel Falcão, e já com esta indicação nítida que era preciso desligar a Igreja da situação política que então ainda era vigente. Em 67 ainda era Primeiro-Ministro Salazar. Essa carta dos 106 sacerdotes, e com o elenco dos nomes que eu só conheci, repito, há muito pouco tempo, é muito interessante, até porque eu os conheci na sua maioria, e alguns ainda conheço, porque ainda estão vivos, outros já não. A maioria, aliás, continuam no sacerdócio, alguns deixaram o sacerdócio, mas é muito interessante esse documento, entre todos os outros que aqui são mencionados. Bem, posto isto, quanto ao ambiente geral, e que situa e faz jus a este debate que houve no princípio de 74, há as duas personalidades, ou seja, a de Souto Maior Cardia e a de João Resina. Tem algumas semelhanças, porque ambos, enfim, são homens de onde estão e do que são, um no seu percurso académico e político, o outro no seu percurso também académico e eclesiástico, homens da universidade. Resina Rodrigues, além do técnico, tinha sido aluno da Universidade de Louvain, tinha feito uma magnífica dissertação sobre as relações da ciência e da religião. Era muito bom nisso e na apresentação dos temas e dos autores, como eu há bocadinho referi, das conversas que tínhamos nos anos da sua paroquialidade em Moscavide, e tanto um como o outro estavam muito capazes de se entenderem, de conversarem, e eram, para utilizar um termo que é mais de agora do que da altura, espíritos abertos. Espíritos abertos. Eram capazes de ouvir. Dentro deste ambiente, que já não era tão crispado como fora, mas que ainda tinha muita crispação, concretamente aqui pela situação política em Portugal, eles eram espíritos abertos, tinham lastro académico, tinham capacidade de ouvir e de perceber o que é que o outro queria dizer. E eram também muito livres, isto importa aqui realçar sobretudo, em relação às tradições, marxista num caso, mas marxista no que dizia respeito à teoria económica, não propriamente à antimetafísica marxista. Isso aí não, como podem ler aqui no livro, as suas afirmações, mas que evoluíra no conhecimento das coisas e na sua postura pessoal e também de raciocínio, e o próprio padre João Resina, que não tinha do cristianismo e da fé, que movia, com certeza, em tudo aquilo que fez na vida, não tinha também uma compreensão, nem um sentimento monolítico que o impedisse de ouvir qualquer coisa que destoasse daquilo que ele pensava, mas, pelo contrário, constituía um desafio para também integrar a interrogação do outro. E é esta capacidade mútua de diálogo, que, repito, não era tão vulgar na altura, para não dizer que era mesmo muito rara na altura, dadas estas crispações que eu referi, que faz deste diálogo algo mesmo muito interessante. Por exemplo, quando define a sua fé, o padre Resina diz que ela é um caminho. É um caminho. É um caminho, com certeza, que parte de uma convicção, mas é de uma convicção em marcha, de uma convicção aberta, de uma convicção que se vai apurando face à realidade. E também encontram citações semelhantes no que diz respeito à sua base doutrinária e à crítica que ele faz dela, no sentido de maior abertura, se nós podemos dizer assim, metafísica, da parte de Souto Maior Cardia. E esta conjugação de duas disponibilidades é que faz desta conversa algo muito interessante, mas que eu, como venho mais da banda da história, quis sobretudo situar na altura. É um mundo muito diferente do nosso. Realmente 50 anos são muito, porque são 50 anos com mais mudança de ideias e de factos
do que outros 50 anos lá mais para trás. Até porque hoje a comunicação é outra e por isso as coisas precipitam-se mais. E é muito interessante ler isto. E curiosamente, nós ficamos um pouco surpreendidos que com esta abertura toda e com o lastro académico que eles tinham e a capacidade de olhar não só o presente, mas perspectivar o futuro, que caracterizava os dois, na página 60, 61, eu fiquei assim um pouco surpreendido com o pessimismo partilhado, porque começa por ser o padre Resina a dizer que mesmo que haja uma mudança política e social, no sentido da justiça, e que se implante um outro tipo de regime, que vá mais por aí, ele continuava pessimista e até admitia ter daí a pouco tempo dizer mal do que viesse, como dizia mal do que estava. E pedem ao Sr. Tomeu Cardia para o tornar menos pessimista. E a resposta, não, se calhar eu também sou e não posso ajudar nesse sentido. Ou seja, digamos, chamaríamos hoje realismo, ou então, se quisermos, até um humanismo mais sólido, com mais conhecimento do que é a humanidade de cada um e com a sua possibilidade e impossibilidade de se ultrapassar de um momento para o outro. É, portanto, uma aventura linda, este livro. Tive aqui muitos sublinhados que me passaram do texto para a memória agora, que assim se acrescenta. Pelo meio, que lá está, o ambiente pós-moderno que começou por aí a se ingrar nos anos 80 e 90, faz todas estas metanarrativas, coisas assim que se veem como, não digo museu, mas coisas que já não são bem assim. Mas o que importa é também ao mesmo tempo sermos firmes naquilo que os firmou, nesta capacidade de escutar e, sobretudo, e assim termino, na capacidade de aderir à realidade. Eu creio que qualquer um deles gostaria de ter lido a primeira exortação do Papa Francisco, naquela parte final, em que ele diz coisas como o tempo é superior ao espaço, porque o espaço é o tempo situado e o tempo continua, e, sobretudo, a ideia é superior, a realidade é superior à ideia. Eles estão abertos à realidade, como a realidade se vai manifestando. E, portanto, a ideia também vai avançando no sentido da compreensão dessa mesma realidade. Olhem, por tudo isto, que eu não sei se soube resumir, mas mais não digo por agora, muito obrigado aos autores, muito obrigado ao Dr. Castanheira, e parabéns por isto. Então, vamos passar a palavra a Francisco Louçã. Porque é que vale a pena ler este livro hoje? Há algumas semanas atrás, o Papa Francisco recebeu no Vaticano um conjunto de marxistas e de cristãos que, sob a tutela do cardeal Tolentino de Mendonça e de algumas outras figuras da Igreja e do Partido da Esquerda Europeia, juntaram esta reedição, agora internacional, de uma nova forma de diálogo entre cristãos e marxistas. A relação com este evento de há 50 anos é meramente temática, mas queria fazer esta referência para agradecer o convite e felicitar a publicação deste livro, cumprimentar todas as pessoas que aqui estão presentes e dizer algumas palavras sobre o tema que ocupou Mário Sotomayor Cardia e o padre João Resina Rodrigues. Eu não conheci o padre Resina Rodrigues, conheci o Sotomayor Cardia, privei com ele, sobretudo na última fase da vida dele, mas como veem das duas biografias que são publicadas neste livro, há algo que os aproxima de alguma forma, porque eram duas figuras profundamente desalinhadas. Creio mesmo até que o padre João Resina Rodrigues mais desalinhado do que Sotomayor Cardia. Sotomayor Cardia era então editor da Seara Nova, tinha sido militante do Partido Comunista Português, tinha acabado de se associar ao Partido Socialista e, como veem no texto, ele mantém uma ponte entre uma visão bastante ortodoxa do marxismo que o educara e uma preocupação com temas novos. E, portanto, não se situa exatamente em nenhum dos mundos que se configuravam naquele momento e esse incómodo é muito visível. O padre João Resina Rodrigues, em contrapartida, é muito mais vibrante sobre o seu incómodo com a política que se vivia então. Na biografia que é publicada é apontado uma carta apanhada pela PIDE
está no processo do padre Resina Rodrigues, em que ele dizia o seguinte: neste momento obedeço aos bispos e ao Papa como obedeceria ao diretor de uma fábrica, mas não creio que de todo que eles tenham o espírito do Evangelho. E em vários momentos assim se manifestou, em defesa do padre Mário de Oliveira, em defesa do padre Felicidade Alves, de quem aliás tinha sido colaborador, e em alguns outros momentos ele afirmou com muita essa posição tão perturbada, com grande clareza, incluindo num outro documento que é aqui publicado, que foi uma comunicação à comunidade do Rato, sabendo ele que agentes da PIDE seguiam sempre as suas homilias com a atenção devida. São, portanto, duas figuras surpreendentes e seria de esperar que o seu diálogo fosse tão intenso como foi, embora em alguma medida seja uma surpresa, e já direi porque o considero assim. Eu vou dividir os meus comentários em um comentário sobre o que está no diálogo destes dois homens e sobre o que não está neste diálogo. Começo pelo primeiro ponto. Eu encontro neste texto três paradoxos. O primeiro é o paradoxo do tempo. O debate é 19 de janeiro. Amílcar Cabral foi assassinado no dia 20 de janeiro. Estávamos a viver os últimos meses da ditadura, nenhum o sabia, mas o ambiente de efervescência política e de contestação democrática permeava toda aquela conversa. Soutomaior Cardia, curiosamente, vem dizer, a propósito dos acontecimentos do Chile, que é preciso ter muito cuidado com os militares, porque eles são perigosos. A história, paradoxo do tempo. Há um segundo paradoxo, que é o paradoxo da linguagem. Em alguma medida, nos documentos que agora são facilitados pelo trabalho em torno deste livro, e pela própria forma como se exprimiram durante a conversa, a linguagem de Resina Rodrigues é muito mais explícita. Porventura porque ele se sentia mais confortado com o facto de se saber inatingível pelas forças da ditadura que tão frequentemente insistia em denunciar. Num dos textos deste livro, já do verão de 74, portanto depois do 25 de Abril, ele explica, e está-se a dirigir à comunidade da Capela do Rato, que continua a acreditar na Revolução. Soutomaior Cardia não diz nada parecido com isso. Faz alguns comentários sobre a história de onde vem, mas nunca enuncia uma vontade transformadora que entenda como possível. Pelo contrário, insiste até em dizer que essa revolução é difícil, se não impossível, e que outra coisa seria necessário que não o sentido revolucionário que era aquele da cultura de onde ele vinha. Há, portanto, um paradoxo da linguagem no diálogo entre os dois. Finalmente, há um paradoxo político, sobre os níveis da política. Cardia explica a sua tese sobre os direitos humanos, sobre os vários sedimentos dos direitos humanos, o velho liberalismo que defende os direitos individuais, a estrutura da reivindicação democrática em relação ao poder, deixando, aliás, uma enorme ambiguidade sobre a sua desconfiança sobre o valor salvífico do sufrágio universal. E acrescenta-lhe depois aquilo que o moderno Estado de Providência consagra, a ideia que há um terceiro nível, um terceiro sedimento dos direitos humanos, que é a consagração das prestações sociais e do cuidado pelas outras pessoas. Ele é, portanto, programático e declarativo. Resina é muito mais direto. Aliás, procura provocá-lo sistematicamente. E o Hegel? E o Kant? E o que é que me tem a dizer sobre isso? E não consegue resposta. Chega-se até ao ponto em que, num determinado momento, uma das passagens mais encantadoras desta conversa, Resina continua a dizer: as religiões reveladas têm uma limitação, e isso é muito... e levanta-nos uma ambiguidade.
será que devemos somos filhos de uma interpelação direta ou indireta de Deus? E depois vai explicar, diz Souto Maior Cardia, a ideia do mistério, que é um problema fundamental da fé. O problema é que o mistério, diz logo João Rosino Rodrigues, a mim não me interessa o mistério, interessa-me a palavra. Responde Souto Maior Cardia, mas a palavra, essa categoria, é equívoca. E responde Rosino Rodrigues para insistir, portanto, não é o sagrado que me interessa mais. Não consegue nada, Souto Maior Cardia. Portanto, os níveis da política e do enunciado do seu próprio espaço são diferentes. Isto é o que o livro tem. O que o livro não tem, acho eu, é que, na verdade, não falam de cristianismo, ou melhor, Rosino Rodrigues fala, mas não consegue dialogar sobre o cristianismo, a não ser uma fórmula de simpatia. O cristianismo deve ser considerado por os marxistas. Muito bem. Chapéu. Mas não falam de marxismo, na verdade, e não falam da relação entre ambas as dinâmicas culturais, os seus significados. E eu creio que isso é o sentido, um dos sentidos profundos deste diálogo, ou do que o diálogo poderia ser. E sem pretender fazer qualquer exegese do cristianismo, não me competeria fazer sobre o marxismo, mas eu queria indicar 2 ou 3 temas, o primeiro dos quais é esboçado por João Rosino Rodrigues, os outros 2, o terceiro também, mas que me parecem interessantíssimos e que ficam só à borda daquele debate de então, e acho que fazem parte da nossa conversa permanente ao longo do tempo. O primeiro é sobre o valor do texto bíblico. Argumentando a favor da paz, e que força isso teria em 73, João Rosino Rodrigues cita o profeta Amós. E uma frase que conhecerão alguns, melhor do que eu, concluindo que Deus castiga as gentes que na guerra procederam com demasiada crueldade. E invoca, portanto, a letra do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, para ser mais exato, a favor da paz. Faz bem. Mas a perturbação é que a literalidade da leitura do texto é um problema que herdam os cristãos, se me permitem, e certamente todos os que olham para a discussão que estava enunciada. Porque os vários redatores da Bíblia ao longo do tempo, como de outros textos sagrados, quiseram ser interpretados literalmente. E assim como é possível encontrar no profeta Amós uma declaração a favor da paz, poder-se encontrar, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, o livro de Reinados, uma declaração exatamente no sentido contrário. E evoco-a porque Netanyahu citou precisamente essa passagem há pouco tempo. É a passagem em que diz que é preciso destruir a tribo de Amaleque. Matarás a todos, desde homem e mulher, desde criança a bebé de peito. Um primeiro-ministro acabou de o citar há poucos meses. E, portanto, essa declaração de guerra, de destruição de uma comunidade, de um povo, é também parte desta história. E só libertando-nos da imposição da evocação literal é possível contextualizar culturalmente uma história tão extraordinária que estes documentos representam. O segundo ponto que me parece tão interessante, e esse não está nesta conversa, é a relação sobre as formas de poder. Que o cristianismo permeou a culturas ocidentais e muitas outras é absolutamente patente em alguma da obra do Marx e, sobretudo, talvez do Engels. Há uma expressão do Engels muito enigmática em que ele diz: eu quero que o marxismo seja, que enfim, não é o marxismo, que o socialismo seja o santo graal da libertação humana. E, portanto, metaforicamente, ele vai buscar a autoridade de uma reclamação, de uma alegoria que constituiria, portanto, uma base cultural, um pilar cultural naquele contexto. E há textos do Marx também nesse sentido, e algumas das cartas entre ambos. E, certamente, um grande fascínio pelo cristianismo primitivo, pelas comunidades cristãs, como foi aqui bem lembrado. Mas as formas do poder que nas sociedades foram sendo constituídas e que, em particular, impuseram alguma da estrutura do que viria a ser a Igreja Cristã, muitos anos mais tarde, merece uma reflexão. E ela foi feita, na verdade, mais pelos cristãos do que pelos marxistas.
por aqueles que no século XIX descobriram e revelaram as várias linguagens que foram sendo compiladas nos vários redatores, nos 3 redatores de Isaías, ou nos vários redatores do livro do Gênesis, ou noutras formas, noutros dos documentos que foram constituindo esta literatura, esta referência. Há um ponto em particular que me fascina, que é a presença do politeísmo na Bíblia hebraica. Ela é muito evidente durante a ruptura entre Israel e a Judeia. É, aliás, evocado sistematicamente. Frederico Lourenço, na sua tradução do Septuaginta, evoca essa diferença, sendo que ele já está a tratar um texto muito filtrado, em que muitos das referências a deuses, a outros deuses que não Jeová, já foram traduzidos de outras formas. Mais tarde passaram a ser os bosques, por exemplo. Na versão que eu utilizo com mais frequência, a edição interconfessional da Bíblia, é muito revelado nas suas notas de rodapé, porque não se refere-se também ao texto hebraico e não só ao texto grego do Septuaginta. É muito revelada esta presença. Jeová e Ashera, que eram duas divindades que eram consagradas no Templo de Jerusalém até à queda à mão dos assírios em 729. O monoteísmo é, portanto, uma construção tardia, porventura posterior ao exílio babilónico, ou seja, século VI antes da nossa era, antes de Cristo, e uma redação do segundo Isaías. Tem isso influência na forma como se constitui a própria comunidade, como se constituem as próprias referências, como se constitui a sua cultura, ou como muito mais tarde se vai constituir, que são constituir as várias estruturas institucionais que representam estas crenças, que resulta da seita judaica que rompe com os sacerdotes do templo, o cristiano, que vem dar origem ao cristianismo e que é conduzida por Jesus, ou a que é organizada pela continuidade do judaísmo. O terceiro ponto e último é a evocação de Paulo. E essa é feita por Resina Rodrigues. Ele diz, aliás, com muita graça, a nossa seita. A nossa seita. E é inteiramente verdade. O cristianismo é uma seita dentro do judaísmo. E assim emergiu. Mas tem uma particularidade que é Paulo, que depois da história de Jesus, a consagrou com uma escolha da universalidade de uma igreja nova. E isso é o que Resina Rodrigues sublinha. E eu acho que é um facto extraordinário, porque era uma escolha que era possível. Quando há a Assembleia de Jerusalém, com Tiago, Pedro e Paulo, e quando se estabelece o acordo que é registado no texto bíblico sobre a disponibilidade para evangelizar os não-judeus, escolha determinante para o futuro da Igreja, é a partir daí que ela é constituída como uma força universal. Creio que é um momento determinante nesta história. E, mais uma vez, João Resina Rodrigues faz essa referência, procura introduzi-la nesta discussão. O que é que há de novo na nossa seita? O que é que ela modificou ao longo do tempo? E, para concluir, acho que é precisamente aí que há um ponto de diálogo entre os marxistas e os cristãos. É na ideia da universalidade. Os direitos humanos que eram discutidos há 50 anos, a democracia, o sufrágio universal, os direitos individuais, a projeção de um espírito coletivo que pudesse fazer da proteção social, ou como Maria de Lourdes Pentacil dizia, o do cuidado pelos outros, uma forma de organizar as comunidades e a nossa vibração democrática, a nossa capacidade de entendimento e a nossa capacidade de nos ouvirmos uns aos outros. Creio, portanto, que isso, em alguma medida, ultrapassa a capacidade que os textos podem ter, até que as doutrinas podem ter, e dá razão ao padre Resina Rodrigues. A palavra é mais importante do que o mistério, porque o mistério é sempre indecifrável, como quer que ele seja interpretado. É sempre misterioso. A palavra é nossa. Na verdade, a palavra somos nós. É aquilo em que nos empenhamos. É aquilo que pode fazer um sentido de libertação. E esse sentido de libertação e de comunidade era talvez o ponto que mais aproximava estes dois homens tão diferentes há 50 anos, e por isso muito lhes devemos também agora.
Muitíssimo obrigada. Aqui está a prova do diálogo possível entre marxismo e cristianismo. Nós não temos muito tempo, não é? Já são 8 horas, as pessoas querem ir jantar, mas ainda assim eu tenho 2 questões que não são breves, mas que deixo, não são de breve resposta, não são de resposta breve, mas gostaria de as deixar. A primeira é aqui para o Dom Manuel Clemente e vou buscar uma das coisas que o Padre João Resina escreveu. Ele diz a certa altura que vale a pena arriscar muito para instaurar um novo estilo, um estilo novo de viver. E até que ponto, Dom Manuel, está a Igreja como instituição e nós todos, como comunidade de cristãos, dispostos a arriscar para, como se desejava o Padre João, e creio que é um dos propósitos precisamente do cristianismo, promover a justiça no mundo? Isso é a pergunta de sempre, não é? Isso é a pergunta Pois, de sempre. até que ponto é que hoje E o desafio estamos constante. dispostos a fazer? É preciso Até onde entender vamos? que temos que ir ao próprio Jesus Cristo, não é? Quando nós lemos os textos evangélicos, qualquer uma das tradições que nos chegou, nós percebemos que Jesus, com certeza que fala de coisas correntes, até as transforma em parábolas, mas dá-lhes sempre um sentido último. E às vezes até ficamos um bocadinho perplexos. Eu recordo-me, quando era muito mais novo e lia alguns textos evangélicos, ficava assim um pouco de cara à banda. Por exemplo, a certa altura vem ter com Jesus, não queres saber? Então estavam ali uma série de homens a construir uma torre, aquilo caiu, morreram não sei quantos. O que é que nós responderíamos? Não tiveram cuidado, também não se constrói uma torre de qualquer maneira, não viram onde é que punham os pés, não. E vocês, se não se converterem, morrem também. Jesus, de outra vez, este Pilatos continua a fazer as suas malfeitorias, desta vez matou de uma empreitada não sei quantos galileus. Então, e vocês, se não se converterem, morrem também. Ou seja, na conversa de Jesus, mas em todas as conversas de Jesus, há sempre uma ultimação das coisas. E é por isso que aí se integra o deixar tudo. Daí que o cristianismo, tal e qual, vai sempre muito além da nossa disponibilidade normal, não é? Nós temos as nossas coisas, temos a nossa terra, temos os nossos amigos, temos a nossa família, e tudo isto é natural, quer dizer, nascemos assim. E está bem. Mas é, como dizem os brasileiros, o entretanto. E Jesus fala sempre do finalmente. Isto é, em qualquer atitude, em qualquer momento, a proposta cristã é sempre a proposta de viver a partir do fim. Pois sim, senhora, tu vais enchendo os teus celeiros, tu vais fazendo isto, tu vais fazendo aquilo, mas amanhã morres e para onde é que isso vai tudo? Quer dizer, nesse sentido é um desmancha-prazeres. E nós temos dificuldade em encaixar esta radicalidade evangélica. Mas é exatamente esta radicalidade evangélica que permite depois relativizar tudo o resto e está disponível para o que acontecer inteiramente. E depois nós reparamos que nestes 2000 anos que o cristianismo já leva, há homens e mulheres que conseguem viver, digamos, não do princípio para o fim, mas do fim para o princípio. Porque esse é o tal ponto ômega de que falava o Teilhard, mas agora aplicado na história. Portanto, nós temos que ter uma grande abertura, tão grande ou ainda maior do que a do Padre Resina, para a proposta cristã, que em qualquer momento é viva a partir do fim. E, portanto, tudo o que tens, com certeza que vais cuidando, com certeza que vais tratando. Nós encontramos nas tradições evangélicas, por exemplo, a atenção que Jesus tem em relação à sua mãe, mesmo em relação à sua parentela. Jesus trabalha 30 anos e vive 30 anos lá em Nazaré da Galileia, era o filho do carpinteiro, certamente andava ali nas obras de uma cidade que se estava a construir em Séforis, e por isso também há alusões à construção no Evangelho, mas dá a tudo isso um sentido final, de finalidade. E quem vive a partir do fim, então está disponível para tudo aquilo que for preciso dar agora. Quer dizer, não se empresta, dá-se. E esta exigência, e que nós encontramos vida por homens e mulheres há 2000 anos esta parte e que nos dão o cristianismo essencial, bem, é muito forte, não é? Seja para hierarquias, seja para questões em geral, é muito forte. É muito interessante vê-la, por exemplo, uma figura como o Papa Francisco, ou vê-la como foi naquela figura do Papa João XXIII, a que ele também se refere tantas vezes, e outros, é muito bonito ver. E quando nós vemos isso, ficamos muito convencidos de que é essa disponibilidade total que vem de viver a partir do fim, digamos,
que pode arranjar lugar para todos, porque senão são os nossos, não é? Com todo o respeito pelos nossos, com certeza. Mas os nossos agora é quem vier. E em qualquer circunstância é tudo. E esta exigência é muito forte. Dou-vos um exemplo que toda a gente conhece, não é? O que é que aconteceu em 1949, quando uma jovenzinha, 30 e tal anos, uma freira que estava em Calcutá e que tinha, de vez em quando, o hábito de olhar para além dos muros do colégio e reparava naquela gente a morrer, nem era mais nada, era a morrer, moribunda, nas valetas de Calcutá, aquelas multidões que tinham vindo do norte da Índia à procura de melhor sorte, e que sorte que encontrava era nada. E como é que, a partir daquela altura, sai lá do seu colégio, só com 5 rupias no bolso, que há logo um padre que vai a passar, irmã, ainda bem que é vez que eu estou a fazer uma maquete para o jornal da paróquia, olha, tome lá. E são as missionárias da caridade. E tantos outros exemplos desta maneira e deste tamanho, é de gente que vive a partir do fim. Isso é que é o cristianismo. E quando nós não temos esta postura, depois fazemos adaptações que são sempre um bocadinho xoxas, não é? Estou-me a lembrar um colega meu, e ele era bastante forte, estava aí numa paróquia de Lisboa, já lá vão uns anos, estava aí numa paróquia de Lisboa e calhou-lhe aquela frase evangélica, que é mais fácil um camelo entrar para o buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Bem, ele tinha ali uma assembleia que, em geral, enfim, estava abonada, não é? Bem, então, para não espantar, ainda por cima com o corpanzil, passa o termo que ele tinha, não é? Bem, vamos lá com atenção. Isto da agulha era uma porta apertadinha que havia na muralha de Jerusalém. Bem, isto tem fundamento. Era uma porta apertadinha que havia na muralha de Jerusalém. E, portanto, não se entrava de qualquer maneira e depois balançava. Mas assim, com um certo jeitinho, não é? Não dá, não entra. Não entra. E por isso é que a radicalidade cristã é a resposta a esta pergunta. Quem a consegue, parabéns. Pois, se calhar temos de nos esforçar bastante mais, não é verdade? Francisco, o Dom Manuel falava precisamente que o cristão vive a partir de um fim, e é um fim que é espiritual. E eu acho que essa é precisamente uma das grandes diferenças entre o cristianismo e o marxismo, e eu diria uma outra, sendo que considero que ambos são projetos de transformação da sociedade. Desculpe interromper, disse um fim que é espiritual, diga total. Total, portanto. Mas para construir uma sociedade, ambos são projetos de transformação da sociedade numa sociedade mais justa. Creio que isto é algo que os aproxima, ainda que no marxismo esta dimensão espiritual não faça parte do seu credo, diria eu, bem como creio que há uma outra diferença essencial e que está na metodologia, enquanto que, a meu ver, para o marxismo, um conflito é fundamental para essa transformação social. No cristianismo a base é o amor e a harmonia. Acha que como é que se concilia isto? A aproximação entre dois corpos de pensamento pode ser feita, e seria um risco, de uma forma textual ou documental. E desse ponto de vista há parecenças e distinções. Há parecenças no discurso sobre a emancipação, digamos, termo mais usado pelos marxistas, libertação, que poderia ser mais comum às duas culturas, e, portanto, há algumas sobreposições. Houve sobreposições de experiências na teologia da libertação, em movimentos sociais, em movimentos contra a guerra, de que, aliás, este livro é testemunha, porque muito intensamente a Capela do Rato de Dentão e uma parte significativa da Igreja Portuguesa, estávamos num tempo em que foi revelado o massacre de Viriamu, em que houve autoridades da Igreja e muitos dos seus padres que foram perseguidos. O caso de Felicidade Alves foi muito importante nesse período, mas todas essas aproximações decorreram dessa percepção comum. Agora, eu acho que é preciso olhar para o sentido da vida, para o sentido da ação pública, da ação social, para os seus fundamentos, de uma forma culturalmente menos determinada por cada uma desses textos.
os textos podem ser limitadores desse ponto de vista, ou por serem contraditórios, São a palavra. ou por serem a palavra, e a própria palavra é problemática, na verdade, porque o sentido a que lhe associa João Rodrigues é no sentido do caminho, como foi aqui dito por Dom Manuel Clemente. Mas a palavra é entendível de outra forma. Há textos sagrados de religiões, é o caso do Alcorão, que entendem que a palavra é a palavra ditada. Portanto, é estritamente a palavra de Deus. A Bíblia é uma palavra revelada através de intermediários, que até sabemos que são vários e até sabemos que são contraditórios. E, portanto, o que cria, aliás, uma diferença sobre o sentido da palavra num caso e noutro. E talvez de uma forma mais simples, possamos entender simplesmente a palavra como a aprendizagem, como as formas da expressão social, como as formas de uma cultura, para ser mais universalista nesse sentido. E isso aproxima... Repare, quando o Papa Francisco fez esta reunião, que depois decorreu um seminário, que foi uma discussão sobre imigração, sobre direitos humanos e imigração, a abordagem que aqueles marxistas e aqueles católicos estavam a adotar não era tanto da investigação sobre as pontes que a sua cultura foi estabelecendo ao longo do tempo, e são várias, ou das suas contradições, conflitos que houve e tantos que houve ao longo do tempo. Há histórias de infâmia na história da Igreja Católica, como há histórias de infâmia na história da União Soviética e de outros Estados que se reclamaram do marxismo e que o apresentaram como uma doutrina de Estado. E, portanto, conflitos resultaram desses processos ao longo do tempo. Mas não foi essa a escolha que eles fizeram. Foi procurar encontrar, a partir de uma emergência dos direitos humanos, uma base que permitisse expandir essa universalidade. Há alguma coisa, algum direito que nos torna tão iguais que tenhamos que exigir a igualdade. Isso é o respeito pelos imigrantes, como é o respeito pelos homens e pelas mulheres, pelas crianças, o respeito pelas pessoas, o respeito pela diversidade cultural, o respeito pelas aprendizagens que fazemos uns com os outros. Mais uma vez, é o sentido profundo da palavra cuidado e do que ela representa na forma de vida, na tal nova forma de vida que se procurava neste texto há 50 anos atrás. Obrigadíssima. Eu creio que o Padre António... Ok, muito bem. Então eu penso que não podemos continuar porque já são horas de... Enfim, nós portugueses gostamos de jantar por volta das 8 horas, já passa. Queria agradecer muito a todos a presença e este reinício de diálogo. Isto é um diálogo que está sempre a acontecer, como aliás o Papa Francisco bem o demonstrou neste encontro. E passo a palavra, agradeço muito, passo a palavra ao Padre António, que vai fazer um aviso, que eu já imagino qual seja. Pois, convidar-vos, em nome da Capela, da Comissão Celebrativa dos 50 anos do 25 de Abril, para a inauguração do memorial à vigília da Capela do Rato de 72 para 73, que será inaugurado segunda-feira, às 18h30, aqui ao lado, no Jardim das Amoreiras. O aviso é este. Finalmente, o memorial estará visível e a fazer memória para todos nós. Segunda-feira, às 18h30. Muito obrigado. Boa noite.